Vamos falar do São Paulo. Informação aqui importante para o torcedor do São Paulo que se liga no Bate Pronto pela Jovem Pan, pela Rádio Jovem Pan, pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes, porque o Lucas Moura, que desde maio, tem lidado aí com essa lesão e tem desfalcado o São Paulo em muitos jogos e é um dos protagonistas desse time. O Lucas Moura passará por um novo procedimento no próximo sábado, sem ser esse sábado agora, o outro, É isso, o Lucas Moura vai passar por um novo procedimento para investigar a fonte das dores que vem sentindo mesmo depois de ser liberado a voltar aos treinos depois de uma nova lesão no joelho direito. Vai passar por uma artroscopia no próximo sábado. O São Paulo quer avaliar problemas na cicatrização ou se há alguma fibrose. O fato ocorre 3 semanas depois do seu retorno aos gramados, após 3 meses parado. E a gente tem aqui a nota oficial do São Paulo Futebol Clube para exibir aqui no Bate Pronto pela Jovem Pan. A nota do São Paulo, abre aspas, o atleta Lucas Moura, que sofreu uma lesão ligamentar parcial e estiramento na cápsula posterior do joelho direito, com indicação de tratamento conservador, vem se queixando de incômodo no local, razão pela qual passará por um exame artroscópico para avaliação de cicatrização no próximo sábado. Então já é esse sábado, tá? Então já é esse sábado, dia 30, no Hospital Albert Einstein. Fecha aspas, tá aí a nota do São Paulo a respeito do Lucas Moura, jogador importantíssimo e conforme vai se aproximando o confronto do São Paulo pelas quartas da Libertadores, o torcedor fica nessa expectativa. Caso o procedimento, até passando aqui a informação completa, caso o procedimento não apresente nenhuma anormalidade, o prazo de retorno do Lucas deve passar a ser o jogo de volta contra a LDU. Antes, a ideia era que ele retornasse já na primeira partida pela Libertadores. Nas redes sociais, diversos torcedores são paulinos já estão aí extremamente irritados, com a falta de clareza do quadro do Lucas. Praticamente não conseguiu jogar na temporada, manter uma sequência de jogos com esse São Paulo. E, de fato, não ter o Lucas para a Libertadores é algo preocupante para o São Paulo, É um dos seus principais jogadores, a competição que o torcedor do São Paulo tanto almeja, E tem essa expectativa. Lucas, dentro da normalidade, deve voltar no segundo jogo contra a LDU. Tudo dando certo aí nesse procedimento que ele vai passar neste sábado, Piperno. Queria te ouvir a respeito aí desse novo procedimento. Não chega a ser uma cirurgia, mas desse novo procedimento do Lucas com o São Paulo. O ano de 2025 é, sobretudo, uma temporada de muito azar para o São Paulo, principalmente em relação às contusões dos seus atacantes. O São Paulo, não vamos esquecer, perdeu os 3 centroavantes, os 3 com lesões muito sérias e que só voltarão em 2026. E agora acontece isso com outro destaque do seu elenco. Então, é óbvio que isso compromete muito o poder de fogo, o potencial de São Paulo, que vai ter um confronto dificílimo, equilibrado. São Paulo não é favorito contra a LDU. É um confronto igual. E agora o São Paulo perde mais um jogador importante. Tomara que esse ciclo de péssimas notícias se encerre para ontem, porque realmente o São Paulo não merece isso. Acho até que o São Paulo faz um trabalho em 2025 muito sério. A gente pode fazer críticas pontuais, mas não é, por exemplo, um São Paulo que vive aí feito novo rico como é o Corinthians, que gasta e pagar é um mero detalhe. No caso do São Paulo, não. São Paulo é um clube que vem fazendo, inclusive, um trabalho de reestruturação interna muito mais sério que o do Corinthians. Aliás, tem essa história agora do fundo que passaria a ser uma espécie aí de sócio das categorias de base. É uma fórmula interessante e uma nova alternativa para um clube que busca soluções aí para os seus passivos de curto prazo, inclusive. Agora no sorteio da UEFA, o grego lá, do Olympiacos, daquele conglomerado de clubes, ele falou mais uma vez, do São Paulo, que é um grande parceiro e tem essa possibilidade de investir aqui no futebol brasileiro, nas categorias de base do São Paulo, que sempre foi referência em categoria de base. O São Paulo, Vamp, jogou 47 partidas na temporada, o Lucas só esteve presente em apenas 17 desses jogos,
36% de presença do Lucas. E em 7 desses 17 jogos acabou vindo do banco de reservas. Então, é uma temporada em que o Lucas não conseguiu manter uma regularidade já há 3 meses. Está durando essa história do Lucas Moura não retornar aos gramados da maneira que se imaginava, que se esperava. Então, apenas 36% de presença, e a arte está aí na tela do Lucas Moura na temporada do São Paulo. Vampeta. Não sei se vocês lembram, né? Eu falei aqui que eu tive com o Dr. Moisés com ele num congresso aí de medicina, e ele falou para mim que a situação do Lucas era quase de cirurgia de cruzado. É uma situação muito delicada, né? Você vê que ele tenta e tá sentindo, né? Provavelmente muito difícil de o Lucas voltar a atuar esse ano, né? Já estamos aí indo para setembro, outubro, novembro, dezembro, com possibilidade de reforço de um cruzado não tá legal. Agora é o que? 3 meses que vai parar? Agora estão falando que ele pode voltar pro jogo de volta contra a LDU. Jogo então... de volta, Não, porque o tempo que já dá quase uma lesão de cruzado. Ah, sim. É isso que eu tô falando, o tempo que tá parado, vai e volta, dá quase uma lesão de cruzado. Deus queira que não precise, que ele possa estar apto a jogar, porque é um cara do bem. O Lucas, que deu uma entrevista dizendo que estava praticamente zerado depois da última lesão sofrida, justamente no jogo que ele retorna, né? No jogo contra o Vitória, que ele volta ao time do São Paulo, entra no segundo tempo daquele jogo. A gente tem aqui as aspas, né, do Lucas Moura. Sem dúvida nenhuma, está muito diferente. Não conseguia jogar no meu melhor, fazer minhas jogadas características. Eu sentia muita limitação, então acabava alterando meu estilo de jogo. Procurava tocar de lado e não fazer minhas jogadas típicas. Agora estou praticamente zerado. Ainda tenho algumas dores, o que é normal, mas as dores que eu tenho agora já não me limitam mais. Já tenho confiança para poder arrancar, poder driblar, poder fazer minhas jogadas. Agora falta ritmo mesmo, fecha aspas. Declaração do Lucas logo após o jogo contra o Vitória. E agora, né? Essa informação, a nota oficial do São Paulo, que a gente trouxe aqui no programa, o Lucas vai passar por uma artroscopia neste sábado para avaliar, né, o grau dessa lesão que o Lucas já vem convivendo desde maio e ficou afastado dos gramados por 3 meses. E aí tem muito torcedor do São Paulo se queixando, não só especificamente desse caso do Lucas, mas que o São Paulo vem perdendo muitos jogadores pro departamento médico. Lesões mais graves, outras lesões nem tanto, mas Marcos Antônio, que estava até numa pré-lista do Carlo Ancelotti, o Lucas Moura, o Caleri. Agora a gente está falando também Os 3 centroavantes, né? O Rian, verdade, Rian Francisco. O Rian, o Caleri e o André Silva. O André Silva também agora se machucou. São Paulo perdendo muitos jogadores para o departamento médico. E aí, assim, é complicado depois você ter um confronto desses de Libertadores, jogos grandes. Você chega nesses jogos grandes sem os seus principais atletas que estão no departamento médico. E já tinha sido assim com o Zubeldia no primeiro semestre, né? Eu até achei que o trabalho do Zubeldia foi muito prejudicado por conta dessas lesões todas que o São Paulo vem sofrendo. Aí também o torcedor e a própria direção, né, tem que ter um pouco de cuidado no momento de avaliar o trabalho da comissão técnica, né? Porque uma coisa é essa avaliação levar em conta um elenco completo, que ganhou, perdeu, enfim. A outra é um elenco muito desfalcado de jogadores tão importantes. Que é aquela coisa, né? Parece que no São Paulo, contusão séria, ela só faz como vítima aí jogador muito importante. Aquele cara que é o reserva do reserva, tá tudo bem. Mas jogador importante no São Paulo, ele passa a fazer parte de um grupo de risco muito restrito e que obviamente compromete as chances do clube nas várias competições que o Tricolor joga. A gente esqueceu do Oscar, né? O Oscar é outro. Mas o Oscar a gente viu que foi, né? Fraturou, né? Não, foi sim, um lance, né? Sim, mas os consegue ter os seus principais jogadores assim, em campo São Paulo. É muita lesão de cruzado também dentro do São Paulo, hein? Pode ver quantos jogadores do São Paulo teve aí de lesão de cruzado. Isso indica que o futebol mundial hoje tem tendo muito, mas no São Paulo, se você pegar os times brasileiros, o São Paulo me parece que tem mais. É preparação, é trabalho do departamento médico. Aí, por isso que eu vou nesses congressos aí para entender. Para entender, e filantrópico também. Isso aí, tudo filantrópico, todos os eventos. Viu o Vampeta no evento?
pode ter certeza que ele tá Vou lá dar minha querendo aprender. solidariedade, ajudar o próximo. Ele tá lá querendo aprender, ainda mais na questão da medicina esportiva, ele foi lá. Medicina esportiva é importante. Pra entender por que tem tanto caso de ligamento Ao lado cruzado no do futebol. Tom Moisés Coenda, Dr. Joaquim Pra Grau. trazer aqui no programa informação, como você tá trazendo agora, não deixa de ser verdade. Não, do Lucas já dei aqui, ó, faz tempo que já fala. Conversando com fontes também, que você pode encontrar nesses eventos, muitas fonte fontes. Tá aqui, me conta tudo, eu conto mesmo. Tem alguma novidade aí, não? Sextou, pô. Quando você foi Você pra me lembrou do Tatu. E quando você foi pra concorrente, Lembrou do Tatu? ele aproveitou da sua ausência quando você foi pra Ele fala na concorrente. cara, ele joga. Quando tá E pronto, ele também melhor. aproveitou e falou: informação Mauro Betti. Não, informação tinha- Mauro Betti. Tinha uma lá do Gabigol que você repetia Ah, sempre, não né? sabe. O Mauro Betti me contou, mas não falou que eu não podia falar. É, soltou a informação, aqui é programa de informação, e você como bom jornalista agora, né, no programa aqui é o jornalista. programa. Vai, tem alguma coisa nova aí? Vai. Não, liga pro Léo Dias. Fala que eu falo diferente. Não, tá, o Léo Dias tá na outra lá, Já viu pode aquela falar. escolinha do professor Raimundo? Fala, mas eu falo Mas vem diferente. cá, o homem falou lá do... Body Love lá na escola do professor Raimundo. O Somebody Love. São Paulo que vai ter agora o Cruzeiro do Gabigol. Sim. É, o Cruzeiro, sábado. né? Exato, o Gabigol faz parte ainda, o Leonardo Jardim precisa administrar, ele deve estar feliz e tal, mas o Cruzeiro não dá para jogar no lugar do Caio Jorge, o Christian é um cara que organiza, ajuda a organizar com e sobretudo sem a bola, o Wanderson tá muito bem, não precisa nem dizer do Matheus Pereira e Caio Jorge, o Caio Jorge merecidamente chamado, Matheus tinha bola para também voltar à seleção brasileira, o Cruzeiro tá num excelente momento, e como destacaram vocês, né, Piperno, é impressionante, o São Paulo, assim, a lista de lesionados é quase todo mundo titular, né, e aí fica difícil, né, e jogadores, e não é pela idade, tá? Porque neste planeta deploravelmente etarista, qualquer pessoa com mais de 15 anos já tá velho, né? É um negócio impressionante. Mas enfim, mas os jogadores evidentemente fazem falta, né? Oscar, o Lucas, nem precisa dizer. O próprio Caleri, embora o André vinha bem, aí machuca um monte de gente, sai um monte de gente, mas o trabalho do Crespo em relação ao do Subeldia é outra história, né? É um time mais competitivo, mais cascudo, que ele conseguiu fazer com o Marcos Antônio, estava na pré-lista e jogando muito bem, o Bobadilha muito bem, todo mundo muito bem, ainda com opções, né? Até o próprio Rodriguinho um pouco mais à frente, recuperando, e até jogadores que fizeram muita falta ao Subeldia ano passado, como o Pablo Maia e Alisson, hoje não fazem tanta falta por mérito, sim, do Marcos Antônio, do Bobadilha e do próprio esquema tático com 3 zagueiros do São Paulo. E os zagueiros muito bem, né? O Alan Franco, o Arboleda, o Sabino não compromete. E o Ferrarese é o terceiro melhor número de desarmes pelas contas do SofaScore no futebol brasileiro hoje, no Brasileirão. Então, muita gente bem. Direito que eu ainda discuto alguma coisa, mas não dá pra dizer que esteja comprometendo o Cedric, e do lado esquerdo tá bem também com isso. Enfim, é o São Paulo com opções que eu não tinha. Confesso que achava que para esse 25 inteiro o time do São Paulo é muito bom. O elenco nem tanto. Mas essas opções que tem pintado têm indo muito bem. E o Crespo tem dado outro jeito nesse jogaço que a gente vai ver no final de semana. É muito aquela coisa que às vezes a gente não, enfim, talvez não avalie com tanta profundidade do perfil do técnico encaixar com o perfil do elenco. Isso é um negócio que às vezes passa de uma forma meio invisível. Tem um caso que aconteceu no futebol brasileiro entre o Roger Machado e o Filipão que ilustram muito isso. O Roger, quando substitui o Filipão no Grêmio, em 2015, ele transforma o Grêmio, faz do Grêmio um time muito melhor do que era com o Filipão. Em compensação, em 2018, o Filipão substitui o Roger no Palmeiras. O Palmeiras não andava com o Roger e o Filipão foi praticamente campeão brasileiro com o time reserva. Então, quem é que foi melhor nesses 2 ciclos? O Roger ou o Filipão? Mas, sabe, é um encaixe que o técnico tem com aquele perfil de elenco. Será que o Crespo é tão melhor que o Zubeldia? Eu não sei. Mas nesse momento, para o São Paulo, é. O Crespo que deu uma reforçada aí no setor de meio de campo do São Paulo, e o time melhorou consideravelmente aí após a pausa para a Copa do Mundo. O Zubeldia é demitido e chega o Crespo logo após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. São Paulo conquista resultados importantes, caiu na Copa do Brasil, é verdade, mas segue aí na Libertadores, e o time melhorou, a apresentação do São Paulo é melhor em campo agora com o Hernan Crespo. Então, o Carpini, quando era técnico de São Paulo, foi o primeiro a ganhar um derby, um clássico em Itaquera, ganhou aquela Supercopa lá contra o Palmeiras, um mês depois ele tá na rua. O próprio Aí veio Crespo. o Zubeldia, é melhor que o Tele, estatisticamente ganhando mais que o
Tele. Não, mas teve o São Paulo que segue invicto na Libertadores, né? Campanha do Exatamente. São Paulo com Contra o fatos Dia, existe na argumento. Libertadores é muito boa. Ah, A campanha é muito boa. Na Libertadores do absurda. Dia. Invencibilidade histórica já. Para ser a maior invencibilidade da história da Libertadores. O São Paulo pode chegar lá. E o Crespo também passou por isso que você falou, Piperno. O Crespo foi mais um dos técnicos que iniciou uma temporada pelo São Paulo, foi campeão paulista e no segundo semestre chegou. O Flávio ficava falando aqui na programação da Jovem Pan, né? Quando chega o segundo semestre no São Paulo é um perigo, né? Porque quase nenhum técnico se mantém. O Rogério Ceni também chegou no segundo semestre, teve aquela o Rogério Ceni, ele deixa o São Paulo até depois de uma vitória contra o Puerto Cabello da Venezuela. Por conta disso, Mauro Betti teve a ideia de escrever um romance intitulado O Outono Tricolor. Não, não foi. É Tá daquele escrevendo. cabejos É mais um eu não trabalho posso do Mauro falar, né? Betti. Exato. Mais um Cabejos, trabalho. de cabejos eu tenho E muito se ele não trabalho estiver com meus escrevendo, cabejos. ele é o assistente, ou tá na produção, ou tá trabalhando Fato. em alguma ponta. Exatamente. Em alguma ponta aí desse projeto. Ó, eu vou ter que fazer um break agora em todas as plataformas com o Bate Pronto, até faça porque isso, não. Deixa nós aí. temos o assunto mercado da bola que envolve o São Paulo Futebol Clube. Essa busca do São Paulo por um atacante com a lesão do André Silva. Mas será que precisa? O São Paulo não acabou de trazer o Dineno e o Tapia? E agora se fala em Marcos Leonardo no São Paulo. Mas por que trouxe dois jogadores para essa mas função? Primeiro Então? que eles são muito melhores. Um negócio Segundo chamado que upgrade. mas eu acho Mas o Marcos Leonardo... excelente jogador, mas financeiramente... Não, exato. Só se ele tiver algum problema pessoal que precisa voltar ao Brasil. E não é em relação ao São Paulo. Só o que ele ganhou com aquela eliminação do Manchester City é o mais do que ele vai receber no São Não, Paulo mesmo. E eu tô fazendo esse comentário baseado na política de contratações do São Paulo para 2025, no planejamento que foi feito. O São Paulo não investe em jogadores quando a gente fala em gastos, não tem Sim. gastos com contratação de jogadores. Mas o Marcos de Leonardo clube teria que pra clube. pagar, né, inclusive, né? Não Mas só Mas falar. a situação do São Paulo hoje... Mas não é de ninguém. Pelo que ele recebe lá, e tá muito bem, merecidamente muito bem, e jovem, com potencial, eu acho que não tem... Por isso nem que o Flamengo conseguirá contratar. Por isso que eu questiono, porque a diretoria do São Paulo vem Eu sei que cumprindo. tem alguma questão que eu não saiba. A diretoria do São algum- Paulo vem, de alguma forma, cumprindo o papel de respeitar o orçamento. E o São Paulo, ele investe em jogadores em fim de contrato, jogadores livres no mercado. Mas o São Paulo não pagou por transferências de jogadores em 2025. E aí tem essa opção aí do Marcos Leonardo. Estão falando do interesse do São Paulo no Marcos Leonardo. Óbvio que é mais atacante que o Tapia e o Dineno. Só estou dizendo, dentro dessa política, cabe o Marcos Leonardo hoje no São Paulo? E por que o time foi buscar esses dois atacantes num curto espaço de tempo, né? Não poderia também ter investido essa grana que está gastando aí com salários, imagino também com luvas e tudo mais, no Marcos Leonardo? Só no Marcos Leonardo? Essa também é uma outra pergunta. Mas talvez naquele momento o Marcos Leonardo não estivesse na mira, né, Pedrinho? E tem uma coisa, sim. né? Nessa história do São Paulo procurar investidores, parceiros e tal, vai que o São Paulo tem algum interessado lá, né? Enfim, saudita, de algum fundo desses aí. A gente não sabe. De qualquer forma, eu ainda acho uma contratação improvável. Agora, se vier, o Mauro Betti em versão tricolor tem que ir lá no aeroporto, vestir um boné e estender o tapete Direito de vermelho e resposta. trazer o rapaz. Então, Com certeza. Com certeza, mas eu digo assim, claro, naquele momento que trouxe o Tapia, o Dineno, e não faz muito tempo, talvez o Marcos Leonardo não estivesse disponível, mas poderia ter investido no centroavante, não precisa ser necessariamente o Marcos Leonardo, poderia ter sido outro centroavante, mas já que vocês estão falando aí de qualidade, poderia ter sido outro centroavante de qualidade. Estamos de volta com o Bate Pronto para você, ao vivo pela Rádio Jovem Pan, pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes, com informação do São Paulo a respeito dessa história aí do Marcos Leonardo. O que representa, se chegar o Marcos Leonardo, um salto de qualidade no time do São Paulo, a posição ali de centroavante, jogador que seria muito importante, hein? Tô vendo aqui, Pedro, começou o Campeonato Saudita hoje, né? E o time lá tá jogando, tá ganhando, tá até o W Nunes no ataque com o Malcolm, ele não tá, e nem no banco ele tá. Não sei se tá machucado, se... Informação. Então, tá aí a vendo informação do Mauro Betting tá chegando agora. Não, exato, assim, né? Que não é impossível, tá? O São Paulo conseguir a contratação do Marcos Leonardo não é impossível, como achava que era dificílima, para não dizer impossível, mas ainda é muito difícil. Tá? Ou seja, há uma possibilidade. Há a possibilidade de Marcos Leonardo se transferir para o São Paulo. O Vampeta trouxe a informação do jogo do Al Hilal e agora o Mauro Betting, conversando aí com as suas fontes, teve também
chegou a essa informação de que há uma probabilidade, sim, há uma possibilidade, há um caminho para Marcos Leonardo chegar no Morumbi e vestir a camisa do São Paulo, o que seria um salto de qualidade. Falei aqui de Dineno e Tapia, porque pela política de contratações do São Paulo esse ano, São Paulo apertando os cintos aí quando a gente fala financeiramente, eu até fiquei meio assim quando falaram dessa história do Marcos Leonardo. Assim como o Mauro falou antes do break, também achava muito difícil, mas há uma possibilidade, Piperno. Aquela história, né? Sonhar não custa nada, né? Então, a gente não sabe realmente quais seriam os fatores que levariam o jogador a cogitar um retorno ao futebol brasileiro, mas independentemente das suas razões, há também um outro fator, né, Pedrinho? A gente vive agora também um período praticamente de pré-Copa do Mundo, né? Então tem muita gente também que talvez olhe com simpatia a possibilidade de jogar num clube brasileiro, até para ficar perto aí do radar do professor Ancelotti, né? Agora o Caio Jorge foi convocado. Sim. O Ancelotti já falou também que quer observar mais jogadores antes da Copa do Mundo. E tá assistindo tudo quanto é jogo, viajando aqui pelo Brasil, assistindo aos jogos, né? O Andréas Pereira, que tá voltando ao Palmeiras, também com essa intenção, acredito, de ficar mais próximo do radar da seleção brasileira, ficar mais próximo aqui do Ancelotti. E eu tava olhando a lista de desfalques, contusões, suspensões do São Paulo. É uma lista extensa, né? Caleri, Luiz Gustavo, Oscar, Arboleda, Rian Francisco, Marcos Antônio, André Silva, Lucas Moura. Aí tem duas dúvidas, né? O Alisson, o Wendel pro jogo deste sábado contra o Cruzeiro. O Enzo Dias tá suspenso, tá fora. Então, assim, ó, a gente tá falando são aqui... 11 jogadores. São 11 jogadores fora. 11 jogadores fora, 10 desses jogadores aqui por problemas relacionados ao departamento médico, aquilo que a gente comentou antes mesmo do break, né? O São Paulo perdendo muitos jogadores para o departamento médico e aí fica complicado, né? De armar o time, de manter o time competitivo, né? Nas competições que disputa, principalmente quando a gente fala em Copa Libertadores. Marcos Leonardo, Vamp, seria uma boa para o São Paulo? Ou para qualquer time. Para mim, é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro, né? Jovem, tranquilo. Gosto muito do Marcos Leonardo, não estou nem entendendo porque lá contratou o Davi Nunes e como era o outro que jogava lá? Jogava com o Marcos Leonardo, o Sérvio, né? O Mitrovic? Jogava na frente, né? Dispensou ele também, né? Então não sei, né? Mas se vir é um atacante diferenciado. Apresentou agora na Copa do Mundo de Clubes futebol de alto nível, né? A gente acompanhou e até pelo que vem apresentando com a camisa do Al Hilal, se falava que na época da Copa do Mundo de Clubes de lá pode partir até para a Europa, né? Para algum time ali do futebol europeu. E agora essa possibilidade que tem o Marcos Leonardo de regressar ao Brasil, de voltar ao futebol brasileiro, e a gente trazendo informação ao vivo para você aqui no Bate Pronto com o Mauro Betting, que há essa possibilidade.